Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, o que o Evangelho nos apresenta hoje para a nossa mudança de vida. Não é? Jesus passou aqui pela terra deixando os seus ensinamentos, seus prodígios, seus milagres para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para nós que somos discípulos dele também, não é? Deixou para nós a escrita, não é? A palavra de Deus, a Bíblia, aonde a gente pode sair da teoria e trazer para a prática, né? Praticar a palavra de Deus na nossa vida, mudarmos de vida, sermos pessoas convertidas verdadeiramente, não é? Católicos autênticos de verdade, e não só de boca, mas de verdade. Aquele que caminha, aquele que tenta viver aquilo que Jesus nos pede. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, capítulo 17, e o versículo é do 7 ao 10. Aqui, ó. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me. Enquanto eu como e bebo, depois disso você vai comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado? Porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês, quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, diga, somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje Jesus vem nos falar, o Evangelho, ele nos traz, né? Traz essa realidade que muitas vezes acontece conosco e a gente nem imagina o estrago que pode causar. Jesus vem nos falar aqui, né, que todos nós que servimos a Deus, né, de alguma forma, principalmente aos servidores de Deus, que são aquelas pessoas que trabalham na sua obra, né, que trabalham ali na sua igreja, que trabalham ali nos seus ministérios, ministério de música, ministério de pregação, ministério de intercessão, né? Que todas essas pessoas têm que se considerar um empregado inútil. Um empregado inútil. E logo de cara, quando a gente olha, a gente diz assim, como assim, né? Como é que eu posso me tornar uma pessoa inútil, um empregado inútil, se eu faço com tanto amor? Se tudo aquilo que eu faço é com amor, com dedicação, como que Jesus diz que eu sou inútil? Né? A gente não entende bem o linguajar de Jesus Cristo. Mas aqui quando ele fala no orgulho. É como se esse evangelho ele fosse uma parábola. Ele vem falar aqui como se fosse em parábolas, né? Então, o que representa na leitura, né? É essa coisa do empregado inútil. Significa o nosso orgulho quando nós fazemos algo, né? E deixamos que o nosso coração ele se contamine com o orgulho de ter feito aquilo ali, né? Aquela obra que foi feita, aquela pregação que foi feita, né? Aquele louvor, quando eu faço parte do Ministério de Música, aquele louvor que foi feito. Então, quando eu tiro, né, a humildade do meu coração, não é? E coloco o orgulho, né? Eu me orgulho por quê? Porque eu canto na igreja, porque eu prego a palavra de Deus e eu prego muito bem pregada, né?
eu prego melhor do que o vizinho, eu prego melhor do que o meu outro irmão de igreja, né? Então, assim, quando eu tiro a humildade do meu coração e me elevo diante das coisas que eu faço, principalmente nas coisas de Deus. Jesus, é como se Jesus dissesse no nosso linguajar: aquela pedrinha, né? Aquela pedrinha que você está construindo, porque todos os dias, quando a gente, um exemplo, a gente lê o Evangelho, a gente medita, a gente traz para a nossa vida, a gente pega um tijolinho e coloca na nossa casa eterna, né? Lá vai um tijolinho para o céu, não é? Muitas vezes você está aqui, você está falando da palavra de Deus, você está meditando. Quantas pessoas não se convertem verdadeiramente? Quantas pessoas não seguem ali o conselho que muitas vezes a gente dá, a gente explica a palavra de Deus? Quantas pessoas, né? Então essas pessoas, elas já vai fazer a mesma coisa, elas vão dar seu testemunho, elas vão gerar frutos, não é? Gerar frutos da forma como Jesus quer. Então, mas isso não pode ser com orgulho. Jamais eu posso chegar aqui ou na igreja, no ministério de música, né? Que é o meu verdadeiro ministério, é o de louvor, né? E me exaltar. Ah, eu canto melhor do que fulano. Ah, eu toco um instrumento melhor do que fulano. Eu toco um violão melhor do que fulano. Ah, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Ah, eu prego divinamente, divinamente, né? Jesus quer dizer, quando eu tiro a minha humildade de reconhecer que é Jesus que me dá o dom, que quando eu estou aqui, é o Espírito Santo que fala por mim, não sou eu, né? Quando eu tiro isso do meu coração, do meu pensamento, da minha cabeça, não é? Eu não estou construindo nada lá no céu, né? Nada do que eu esteja fazendo agrada ao coração de Deus. Eu preciso fazer com amor e reconhecer, não é? Que é uma obrigação minha falar de Jesus, principalmente quando eu descubro o meu dom, não é? Um dom espiritual que Jesus me deu, não é? Um dom quando a gente fala, o dom de pregar, o dom de louvar, o dom de interceder, né? O dom de acolher, aquelas pessoas que acolhem você quando você chega à igreja. Então tudo é dom dado gratuitamente por Deus a nós. Então, a gente tem que fazer com amor, com dedicação e não se sentir a mais do que ninguém por isso. Ah, eu sou melhor do que o fulano que varre a igreja. Por quê? Porque eu tô aqui. Eu pego a palavra de Deus, eu falo para as pessoas, né? Principalmente quando eu tô na igreja, eu tô diante de todos ali. Eu não posso me considerar melhor porque eu faço parte de um ministério de música. Eu não sou diferente da pessoa que está na cozinha fazendo o almoço, de um evento, vamos dizer assim, muitas vezes de um retiro, né? Geralmente passa 3 dias ali. Então, assim, eu nunca posso me sentir melhor do que ninguém. Eu nunca posso fazer a pregação hoje aqui e me sentir o máximo do máximo. Ah, hoje eu dei tudo de mim, hoje eu fui aquela pregadora. Não posso, porque quando eu passo a tirar do meu coração a humildade de entender, não é? Que tudo que eu tenho, principalmente nessa área espiritual, de caminhada, de igreja, é o Espírito Santo que habita em mim no momento. E eu falo, a minha pessoa, para chegar aqui sem ter uma preparação e falar da palavra de Deus, eu não vou falar nada com nada. Muitas vezes eu vou falar mais de mim do que Jesus quer para mim. Entendeu como é que é? Então, se não existir uma preparação para que eu chegue aqui falando da palavra de Deus, eu vou falar da vida dos outros. Vai vir na minha cabeça exemplos de pessoas que estão fazendo coisas erradas dentro aqui desse conteúdo aqui, desse texto aqui da palavra de hoje.
Então, jamais eu vou falar do que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Né? Então, não depende de mim pregar a palavra de Deus. Não depende de mim ir para um ministério de música, né? Fazer um louvor, fazer um momento de oração ali, onde muitos choram, muitos entregam seu coração naquele momento. Não, porque se eu for eu me senti grandioso diante daquilo que eu faço, diante do dom que Jesus me deu gratuitamente, não é? Para Jesus não estar servindo de nada. É por isso que eu preciso servir com amor, entender que tudo que eu faço ali, seja na igreja, diante do altar ali, ou seja na minha casa, pregando a palavra de Deus, é Jesus que faz nesse momento. É o Espírito Santo que habita no meu coração para que eu possa falar o que Ele quer que seja falado. Né? Então, quando eu tiro essa humildade, nada para Jesus está servindo. Né? Nenhum esforço está servindo. Os dias que você vai lá para um ministério, que você é escalado a um ministério de música, não é válido. Não é? Dando um exemplo mais específico, é como se eu desse uma esmola, né, e mostrasse para as pessoas que eu estava dando aquela esmola. Entendeu como é que é? Não é para a gente fazer isso. Não é para a gente dar com a mão direita, que a esquerda veja, ou que a esquerda dê e a direita veja. Não. Eu tenho que fazer as minhas caridades e guardar comigo. Eu não preciso estar mostrando, nem pegar o celular para estar mostrando que eu estou fazendo uma caridade. Entendeu como é que é? Quando eu faço a caridade e eu vou logo postar para mostrar às pessoas que eu sou aquela católica que ajuda todo mundo, né? Eu perco a minha graça, né? Eu perco o meu tijolinho que eu estou construindo lá no céu. Então eu não preciso mostrar para ninguém que eu ajudo. Muitas vezes a gente muitas vezes com o nosso olhar crítico olha para certas pessoas e diz: nossa, fulano poderia ajudar muito mais. Fulano tem dinheiro, fulano tem isso, tem aquilo. E muitas vezes fulano ajuda tanto. O fulano é tão caridoso, mas não diz a ninguém. Por quê? Porque ele entendeu que não é para dizer a ninguém. Não interessa a ninguém. Aquilo que a gente faz é sobre mim e Jesus. É Ele que está vendo. Ele vai me recompensar, seja no céu ou seja aqui na terra ainda. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz: comereis de tudo do bom e do melhor ainda nesta terra. Então, quanto mais eu faço a vontade de Deus na minha vida, eu vou encontrar coisas maravilhosas ainda nessa terra. Realizações de sonhos e assim sucessivamente. Entendeu? Então, a palavra hoje, ela vem nos ensinar a trabalhar para Jesus com amor, com dedicação, mas não deixar o orgulho tomar conta. Achar que o dom que Ele te deu é você que faz. Eu prego muito bem, eu louvo muito bem, eu acolho muito bem. Né? Então, eu preciso sair do meu eu e colocar Jesus à frente. Não é? Porque muitas vezes você vê uma pessoa acolher a outra tão bem, né? Você até admira, nossa, fulano tem um dom de acolher. Mas ali, o fulano muitas vezes ele está ali, contrito com o Espírito Santo, com oração, entendeu que viver em comunidade, viver em caminhada, precisa ter essa intimidade com Jesus. Então ele passa a ter essa humildade com as pessoas. E muitas vezes essa mesma pessoa ela pode se distanciar por algum motivo, talvez uma aridez espiritual que ela venha ter. Ela se afasta, ela volta a ser aquele ser humano que ela era. Nada de acolhimento. Entendeu como é que é? Então, é o Espírito Santo que trabalha em mim para que eu acolha você. É o Espírito Santo que trabalha em mim para que eu fale da palavra de Deus para você. É o Espírito Santo que trabalha em mim para que eu vá fazer um bom louvor,
Que eu vá ali naquele momento, naquele meio do louvor, eu faça uma oração aonde vai tocar o seu coração. Então, nada sou eu. Eu não faço nada, porque eu não sou nada. É por isso que Jesus diz: se considere um servo inútil. Porque não é você que faz nada, sou eu que faço. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.